Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Versículo 6, depois o 9 e 10. Filipenses capítulo 1, versículo 6, depois o 9 e 10. Se diz a palavra do Senhor: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Versículo 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Meus queridos, nós vamos terminar essa série hoje, sobre identidade. Temos caminhado aí já alguns domingos, refletindo sobre aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. A imagem e semelhança dEle. Porque nós sabemos que quando o pecado entrou no mundo, essa imagem e semelhança de Deus, ela foi corrompida, ela foi destruída pelo pecado. E na reconstrução da imagem e semelhança do Senhor, nós damos o nome de identidade. Nós temos que retornar a identidade que Cristo nos deu, como filhos agora, da promessa, como discípulos de Jesus. Pois vivemos num mundo sem identidade. Um mundo equivocado em saber quem Ele é, da onde que Ele veio, o que Ele está fazendo aqui, para onde que Ele vai. E a identidade em Cristo é saber quem nós somos, onde nós fomos criados, formados, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós iremos. Nós temos as respostas, porque ela está na palavra do Senhor. E como filhos do Senhor, nós precisamos ter essa identidade em Cristo Jesus. E a verdadeira identidade só é revelada em Cristo Jesus. Nós temos aprendido sobre isso. Não é o que nós fazemos que vai trazer a nossa identidade, vai revelar a nossa identidade. Nós falamos sobre isso. Não é aquilo que nós possuímos que vai trazer a nossa identidade, que vai revelar a nossa identidade. Não é aquilo que nós aparentamos ser, nem mesmo o que experimentamos nessa vida, nem muito menos aquilo que as pessoas dizem a respeito de nós. Também não somos o que decidimos ser. Nós somos aquilo que Deus disse a respeito de nós. É isso que nós devemos entender, e temos aprendido sobre isso. Pois nós sabemos que o ponto de referência das pessoas que não têm Cristo, e elas trazem algumas narrativas por trás das suas opções para elas serem o que elas são, e elas dizem serem, e é algo que nós vemos nas pessoas e naquilo que elas falam, nas suas ideias. Elas dizem assim: eu sou o que sinto ser. Aquilo que eu sinto é o que eu sou. Aquilo que eu desejo é o que eu sou. Eu sou quem experimento ser. Eu sou quem decido ser. É o que nós vemos aí fora. É o que nós vemos aí. Né? Eu sou homem, mas eu decido ser mulher, porque eu me sinto assim. Eu me sinto mulher, mas eu desejo ser homem. Esse é o meu sentimento, é isso que eu experimentei na minha vida. Eu nasci desse jeito, então eu vou decidir ser desse jeito. E essa é as narrativas, as opções que as pessoas têm, declaram, diante do ponto de referência que ela tem, que é ela mesma. E se o ser humano olhar só para ele, é um buraco sem fundo. Ele não vai encontrar a sua identidade, porque é olhando para Cristo que nós sabemos quem nós somos, qual é a nossa verdadeira identidade. Então, essas opções, essa narrativa que nós encontramos na sociedade, na cultura, ela é clara, ela tem um paradigma em dizer que não há Criador. E somos livres para nos criar.
Quando as pessoas dizem a respeito disso, ela está dizendo assim, não há um Criador. E nós somos livres, eu sou livre para me criar. Ela tira o Deus Criador de cena, e ela diz assim, eu vou me criar, eu vou fazer do jeito que eu quero ser. E quando nós sabemos que quando tiramos o Deus Criador da base de tudo, se perdeu. É um vazio somente que existe. É um vazio na existência. É um vazio que todas essas pessoas que decidem fazer o que elas bem pensam, entendem que elas são, é uma confusão geral, é um vazio, é uma falta de paz, de tranquilidade, não há saciedade, não há dentro dos seus corações a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Pois sabemos que a verdadeira felicidade e a alegria está no Senhor. E essas pessoas não vão encontrar, porque elas não sabem quem elas são. E nós, como povo de Deus, sabemos quem nós somos. Identidade não é algo que eu e você criamos, mas algo que eu e você recebemos do nosso Criador. Não é algo que eu e você inventamos, mas é algo que eu e você descobrimos na medida em que nós nos relacionamos com Deus. Agostinho disse algo interessante sobre isso. Ele diz assim, Senhor, que eu possa conhecê-lo, a fim de que eu possa me conhecer. Vou repetir. Agostinho disse assim, Senhor, que eu possa conhecê-lo, a fim de que eu possa me conhecer. Quanto mais, o que Agostinho está dizendo assim? Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim mesmo. Mais eu sei quem eu sou, em que forma eu fui criado. Porque o conhecimento de tudo na vida vem de Deus. Então, quando eu conheço a Deus, eu vou me conhecer. É isso que Agostinho está dizendo. Quanto mais eu aproximo de Deus, que é luz, é o que Davi disse, né? Naquela oração em que ele fala assim, Deus, joga a luz nas minhas trevas. Essa é a oração do conhecimento de Deus, e dizendo assim, eu não me conheço o suficiente, pois eu preciso do Senhor para me conhecer, porque o Senhor é o meu Criador, foi o Senhor quem me fez. E quando vem Deus, que é luz, e Ele se aproxima de nós, as trevas se dissipam, porque o que é trevas? Qual o significado de trevas? Ausência de luz, não é mesmo? Porque se eu chegar num ambiente escuro e acender um palito de fósforo, já vai clarear, mesmo que você é pequeno, e clareia, porque a luz dissipa as trevas. E a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de luz. Ele jogou luz nas nossas trevas, e é isso que nós devemos orar, Senhor, joga luz nas minhas trevas, no meu coração embrutecido, no meu coração amargurado, no meu coração pecaminoso, enganoso, corrupto, para que eu possa te conhecer. Aquela canção que diz, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Esse deve ser o desejo do crente, é ter um coração igual ao de Jesus, é ser parecido com Cristo, porque cristão significa isso, parecidos com Cristo, pequenos Cristos, discípulo de Jesus tem que se parecer com o mestre. É aquela frase que a gente sempre ouve, diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Se você anda com Jesus, você vai ser parecido com Ele. Essa foi a definição daquelas pessoas que estavam em volta de Pedro, quando Pedro nega Jesus ali. Ele se parecia com Jesus, ele falava como Jesus, porque ele andava como Jesus. É assim que o crente tem que ser percebido aí fora. Tem que ter algo diferente em você. Tem que ter algo que mova as pessoas. Mas peraí, o jeito que você fala, o jeito que você se posiciona diante das questões, é diferente, é diferente. É porque nós temos a nossa identidade em Cristo, nós temos então a graça, e a graça de Deus que está sobre nós, nós temos então uma consciência de quem nós somos, porque graça mais consciência, o resultado é o quê? O propósito, nós sabemos qual é o nosso propósito. Se nós temos a graça mais a consciência de quem nós somos, nós vamos saber do nosso propósito. Saber do nosso propósito. E qual que é o nosso propósito? Nós sabemos muito bem. Nós sabemos muito bem que o propósito que Deus nos deu, primeiramente, foi concebido quando nós nascemos. E eu falei sobre isso aqui. O milagre da vida. Nós não somos do acaso. Eu e você não nascemos porque os nossos pais desejaram, ou porque eles não desejaram. Não importa. O que importa é que Deus desejou que eu nascesse e que você nascesse. Você foi escolhido antes da fundação do mundo, gerado por quem? Por Deus.
É isso que nós temos que ter em mente. O milagre da vida foi o que diz Davi lá no Salmo 139, os versículos 13 e 14, que ele diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, e eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Davi reconheceu que ele nasceu do Senhor. Deus colocou no ventre da mãe dele, mas quem teceu ele foi Deus. Olha a consciência de Davi. Olha, ele diz assim: no ventre da minha mãe, o Senhor me teceu, e eu te louvo, porque o Senhor me fez de modo especial, admirável. Nós nascemos porque Deus quis. Porque o Senhor quis. Esse é o milagre da vida. Então nós sabemos que diante da graça e da consciência nós temos um propósito, e esse propósito foi concebido em Deus, desde quando nós nascemos. Uma convicção de que não somos fruto do acaso. E nós, então, na nossa caminhada, depois que nós nascemos, nós fomos fundamentados na nossa vida. E o fundamento da nossa vida, ela tem dois sentidos, ela tem um sentido positivo e negativo. Coisas boas aconteceram na nossa vida, mas coisas ruins também aconteceram. A nossa vida é assim. A nossa infância, adolescência, até hoje acontece isso. Coisas boas, positivas aconteceram e negativas também. Pessoas ruins andaram conosco, nós fomos muitas vezes influenciados, caímos na lorota delas. Mas também pessoas boas fizeram parte da nossa caminhada. Aconteceu isso. E isso aí foi Deus fundamentando a nossa vida. Foi Deus trabalhando, mesmo nos momentos negativos. Porque Deus não trabalha só no positivo. Deus é aquele que nós sabemos bem, que diz o versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não é só coisas boas que acontecem a nós cristãos, coisas ruins acontecem a nós, porque Deus está nos trabalhando em nós, está nos lapidando, mesmo em momentos difíceis, e são essas influências que acontecem na nossa vida. Então, o fundamento da vida é também trabalhado por Deus na nossa vida. Porque nós, diante dessas coisas negativas que acontecem em nós, é porque nós vivemos num mundo instável e disfuncional. Por conta do quê? Do pecado dos nossos primeiros pais. Então, nós vivemos num mundo assim. Por isso que há doença, por isso que há tantos acidentes, por isso há tantas coisas ruins no nosso meio, por causa do pecado. Por causa desse mundo que nós vivemos, que é instável e disfuncional. Mas nós sabemos que Deus cuida de nós em todos os momentos, em todas as dificuldades. Eu sempre falo que quando acontece alguma coisa na nossa vida ruim, negativa, a gente olha e fala assim, a gente vê a pessoa contando, né? Aí eu falo assim: olha, poderia ser pior, só não foi pior porque Deus segurou. Porque Deus foi até aqui, poderia ser pior. E de quantos livramentos Deus nos dá? É porque Ele está cuidando, Ele sabe. Nós estamos na mão de Deus. Quer lugar melhor para se estar? Sobre o cuidado de Deus? Só que às vezes no momento negativo, no momento da prova, dificuldade, a gente acha que Deus nos abandonou. Era o sentimento dos discípulos quando Jesus colocava ele à prova. Né? Jesus lá no barco, no meio daquela tempestade, dormindo. E os discípulos, o que aconteceu? Apavorados. Senhor, o Senhor quer que nós venhamos a padecer aqui? Peraí, Jesus está no barco. A lição de Jesus é lá: peraí, eu estou no barco. Se eu estou no barco, não vai afundar. E mesmo que afunde, eu vou estar com vocês, eu resgato vocês, ressuscito, alguma coisa acontece. Mas vocês não vão padecer, gente. Fica tranquilo, Jesus está no barco. E mesmo que o barco afunde, Jesus está com a gente. É isso que a gente tem que ter em mente. É isso que nós temos que ter no nosso coração. E diante dessas coisas negativas, tem um porém. Sabe qual que é a boa disso? É que no final das coisas ruins, a gente fala assim: eu sozinho não dou conta, eu preciso de um redentor. Seja numa crise sua, emocional, numa relação com o pai, com mãe, com filho, relação com o casal. Você precisa de um redentor em todas as horas, em todos os momentos. Você vai chegar à conclusão: eu sozinho não dou conta. Você já falou isso? Eu não dou conta. Por quê? É justamente Jesus falou assim: é porque eu que dou conta, eu que te ajudo. Nós precisamos de um redentor o tempo todo. É Jesus olhando para mim: ó, você não dá conta, eu te ajudo, eu te fortaleço. Em todos esses momentos, nós devemos reconhecer que nós precisamos de um redentor, e é Ele que faz a obra, é Ele que nos redime, é Ele que nos salva. É Ele que nos salva. O propósito é esse. Então, diante dessas experiências que nós temos, nós vimos também aí o milagre da vida, o fundamento da vida, e nas experiências da vida, nós vemos o quê?
Todos nós temos experiência aqui, uns mais que os outros. E nós vemos na experiência a descoberta, os sonhos. Também vemos os desencontros e encontros que acontecem. Nós tivemos isso na vida. Encontros, descontos, descobertas, sonhos, tudo isso faz parte da experiência da nossa vida. O que é importante nós sabermos diante de tudo isso é que nós precisamos nos colocar diante do Senhor e buscá-lo com maior frequência. Domingo retrasado eu falei de nós nos tornarmos cristãos, de tornarmos poemas de Deus. E para isso nós precisamos o quê? Buscar a Deus. Relacionamento pessoal com o Senhor, orar, ler a palavra, ter comunhão com os irmãos, ter horas diante do Senhor. Comparei aqui essa questão com um atleta de alto nível, que ele alcança os seus objetivos por treinar muito. Mais o seu talento que ele tem, a sua aptidão física. E nós, como cristãos, nós devemos buscar o Senhor para conhecê-lo mais e mais, para que diante de todas as descobertas, diante de todos os desencontros e decepções que nós tenhamos, nós não venhamos a ter um coração amargurado. Porque o resultado de muitas vezes acontecer na nossa vida, mediante as coisas negativas e ruins que acontecem, é o nosso coração se tornar amargo. É nós nos tornarmos céticos. Eu já sei o que vai acontecer, já passei por isso. Isso aí, né, é uma tristeza mesmo. E a pessoa, diante de um fato que aconteceu negativo com ela tem um coração amargo, ela se torna azeda diante da situação. E é interessante quando eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas, assim, né? Já está caminhando aí já para partir para o céu. E eu vejo as experiências dessas pessoas mais velhas que são sábias. Porque tem gente mais velha que não é sábio, viu, gente? Não confunda sabedoria com experiência. A experiência, muitas vezes, não traz sabedoria. A sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Deus, porque Ele é sábio. A fonte da sabedoria é em Deus. Então, o ímpio que tenha 90 anos, ele não tem sabedoria. Ele pode ter conhecimento da vida, experiência, mas sabedoria, ele não tem. A gente confunde muito isso. A sabedoria vem de Deus. E Deus fala, aquele que quer sabedoria, peça. Peça a Deus, que Deus vai dar. Então, quando nós conversamos, quando eu converso com essas pessoas que são crentes, né, homens de Deus, mais velhos, você vê o tanto de coisa que ele já passou pela vida. Às vezes ele conta mais coisa negativa diante disso. E você vê uma sabedoria na palavra. E você vê que diante das dificuldades e crises, você vê que o coração dele não amargurou. Não amargurou. Mediante a outras pessoas que estão mais novas, o coração já está amargurado. Diante de tantas coisas. Então, não é o tempo de vida que vai fazer com que você venha ter um coração mais trabalhado por Deus. Mas o sentido aí é que, diante dessas situações que você passa, você não venha ter um coração amargo. Isso é uma opção sua, diante de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. A oração que você deve fazer, Senhor, eu não quero ter um coração amargo, me ajuda. Porque a tendência nossa, em meio às dificuldades da vida, é nos amargurar. É nos tornar céticos, azedos, mas que possamos ser doce, que possamos ter o bom perfume de Cristo o tempo todo exalando na nossa vida, em meio às dificuldades, em meio às experiências dolorosas e desencontros que nós temos. E quando nós vemos essa experiência de Deus, nessas dificuldades que nós temos, o que nós temos que ouvir aqui? A voz de Deus. A voz de Deus. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, foi o que nós falamos aqui. Quando Jeremias ele ouve a palavra do Senhor que veio a ele, a coisa mudou. A coisa mudou. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Jesus, quando ele ouve a palavra de Deus, quando na hora do batismo, Deus diz lá dos céus, este é meu filho amado em quem me agrado, em quem me comprazo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Não é a gente pensa em ouvir a voz de Deus, né, aquela coisa sobrenatural, mística. Não, meu irmão, ouvir a voz de Deus é a palavra do Senhor. É a palavra que vai entrando no seu coração. Enquanto você está num momento difícil, você lembra da voz do Senhor, da palavra que você guardou no seu coração. E você lembra daquele momento difícil. Quantas vezes você está passando um momento difícil e vem um versículo na mente? Porque você guardou a palavra no coração, você está ouvindo a voz de Deus. E tudo aquilo que você estuda na palavra e medita, vai guardando no seu coração. E quem vai te lembrar? O Espírito Santo. Ele te lembra nos momentos difíceis. Naqueles momentos onde você precisa de uma palavra, vem na mente porque você leu, porque você estudou.
Ou em momentos que você está diante da palavra do Senhor, e quando o Senhor fala comigo. Né? Porque quando nós estamos diante da palavra do Senhor, o Senhor está falando com a gente. Por isso que eu sempre oro aqui, Senhor, ilumina a nossa mente para que a gente venha entender o que o Senhor está querendo dizer aqui. Ilumina a nossa mente para que eu venha entender aquilo que o Senhor quer falar comigo. Então, a voz de Deus na nossa vida é imprescindível em meio às experiências de vida para nós sabermos o que Deus está falando, o que Deus está querendo conosco. E isso é muito importante, isso é muito importante, porque diante da voz de Deus, quando nós olhamos para trás e vemos o milagre da vida, os fundamentos da vida, e vemos a experiência que nós passamos em meio à vida, nós vamos alcançar o quê? O propósito da vida. Qual que é o propósito da vida? Existe uma causa maior na vida. Deus faz tudo o que Ele faz na nossa vida é porque existe uma causa maior na nossa vida, que é nos tornarmos o quê? Poemas de Deus. Poemas de Deus. É isso que o autor sempre diz. Nós somos os poemas de Deus. Deus fala através de nós. É Deus agindo em nós. É nós sendo bênção aonde Deus nos colocou. E o texto que nós lemos aqui, ele fala muito bem dessa obra de Deus. O capítulo 1, aqui o versículo 6 diz o quê? Paulo dizendo, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha que interessante, ele diz assim, estou pleno. Ele tem certeza, como a gente diz, de certeza absoluta. Não tem erro. Eu estou pleno e certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, até você subir para a glória. O Senhor vai fazer a obra na tua vida e na minha vida, pode ficar tranquilo. O Senhor está trabalhando no nosso coração o tempo todo. E onde nós percebemos, onde que é a base disso aqui que Paulo usa? Gênesis capítulo 2, versículo 2, onde diz que no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. Deus concluiu, não concluiu o mundo ou Ele deixou para o meio do caminho o mundo? No 7º dia, o que diz? A Bíblia? Ele concluiu a obra que Ele fez. Então, Ele vai concluir ou não vai? Na minha vida, na sua vida. Então, relaxa. Fica tranquilo, deixa Deus trabalhar no vaso. Às vezes Deus quebra, faz de novo, né? Quebra o nosso, principalmente trabalhando o nosso orgulho, né? E Deus nos fazendo mais parecido com Jesus, porque a obra de Deus Pai é que nós venhamos a nos parecer com Jesus. Então Ele vai assim, ó, Deus olha para nós e fala, não está tão parecido não, pera, deixa eu quebrar isso aqui mais um pouquinho, deixa eu ajeitar isso aqui, deixa eu parar aqui, deixa eu podar aqui. Jesus também é jardineiro, né? Deixa eu podar esse galho aqui que está seco, para dar mais fruto, para ficar mais verde, para florir. O Senhor vai fazendo isso, para que nós venhamos a ser como Jesus, porque nós somos o poema de Deus. Nós somos o poema de Deus. Às vezes, meus irmãos, quando nós olhamos para... É porque é uma promessa aqui, né? Porque ele diz, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que é isso? É uma promessa. Deus está prometendo. E se Deus está prometendo, você acha que Ele vai deixar de cumprir? O que a própria Bíblia diz? Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele disse. Então, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. É uma promessa. E toda a promessa de Deus se cumpre, desde a criação do mundo até a volta dEle. Vai cumprir a promessa do Senhor. Então, a gente, às vezes, a nossa vida é como aquele... É um pátio de obras. Você já andou num pátio de obras? O pessoal que trabalha com obra aqui sabe como é que é, né? Você tem que entrar lá com capacete, tudo certinho, porque tem prego espalhado no chão, tem madeira. É um lugar, né, que não está acabado. Então, está tudo ali amontoado e até perigoso. Então, a nossa vida, às vezes, está desse jeito, um pátio de obra. E Jesus está andando no meio ali, ó, consertando aqui, arrumando aqui, pregando. Quando você for ver, o prédio vai ficar pronto. A obra que Deus tem para fazer na sua vida vai ficar pronta. Às vezes, a gente está nesse pátio de obra aí. É isso que nós devemos entender. Está tudo bagunçado, você não está entendendo nada. Só o engenheiro que olha, o arquiteto que olha, tem aquela visão além do alcance, né, de tudo já pronto. Mas gente que não sabe o que Deus está fazendo na sua vida, a gente não entende às vezes. Só vai entender depois. É isso que Jesus disse para Pedro. Pedro, o que eu faço agora você não vai entender, futuramente você vai. Agora relaxa. Né, descansa em mim. Né? Tenha o seu coração, não fique ansioso. Né? Ou mania que a gente tem de ficar ansioso, né? Deus está cuidando da gente. Ele está realizando a obra dele. Está ou não está? Está ou não está? Aí você olha para trás e vê o que Jesus fez. Nossa, que bobeira. Por que eu fui ficar desse jeito? Olha aí, passou.
resolver o problema. Há um estudo que fala da ansiedade, que 80% daquilo que a gente fica ansioso não acontece. Já ouviu esse estudo? 80%. E você fica ansioso por uma coisa que praticamente não vai acontecer. E se acontecer também, você está na mão de Jesus. Você está sendo cuidado por Ele. Calma o seu coração, descansa. Tranquilo, Jesus está na obra. Jesus está fazendo a obra. É isso que nós devemos entender e viver diante da vontade do Senhor. E meus irmãos, não é somente uma obra, ela é o quê? Que diz o texto? Uma boa obra. Não é somente uma obra, ela é uma boa obra. Gênesis capítulo 1, versículo 31, para a base nesse texto, diz, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo que havia ficado, o quê? Muito bom. Não foi só bom, foi muito bom aquilo que ele fez. E o que ele está dizendo em relação a muito bom ao ser humano? Ele fez tudo. E quando ele faz o ser humano, não, muito bom que eu fiz. Ó, ficou top. É isso que ele está fazendo. Então a obra do Senhor é muito boa, não é só boa. É muito boa. Então fica tranquilo, que a obra do Senhor não está terminada. Você vai olhar, não está legal. Na hora que terminar, você vai ver o quanto que ficou boa. É isso que o Senhor está fazendo comigo e com você. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E aí, meus irmãos, a gente percebe aqui, e a gente tem que tomar um cuidado aqui com esse versículo, porque a ênfase aqui é na ação de Deus, ok? A ênfase está na ação de Deus. E a pergunta que pode ser, e qual a nossa participação nisso? Porque eu posso cruzar o braço, né? Eu posso, Deus vai fazer, estou tranquilo então eu vou relaxar, vou viver a vida Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Jesus está cuidando, eu vou fazer de qualquer jeito. Qual que é a minha e sua participação em relação a isso? Versículos 9 e 10 vai responder. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Para o dia de Cristo. Olha só, o versículo 9 diz a respeito, também, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento. O que Paulo está falando assim? Ó, eu quero que o seu amor aumente mais e mais. Aumente mais e mais. Mais e mais. Essa é a nossa participação, é pedir para Deus assim, essa oração, Senhor, aumenta o amor. Aumenta o amor. E qual que é o resumo do decálogo que Jesus disse? A base é o quê? O amor de Deus, elemento central e essencial em nossa relação com Deus. Lá Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo. Ou coisa difícil. É fácil? Talvez amar a Deus seja mais fácil, amar o próximo é mais complicado. Difícil. Né? Mas Jesus está dizendo assim, olha, eu estou te colocando na parede. Quando ele fala para você amar o próximo, ele está te colocando e me colocando na parede. Porque nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Quem aqui não se ama? Quem aqui não se ama? Então Jesus está falando, como você se ama, ama o próximo. Então a base, o elemento central na vida de um cristão é o amor. É o amor, porque a palavra de Deus fala que Deus é amor. A essência de Deus é amor. E é nisso que nós devemos viver, e é isso que Paulo fala. Então a minha participação, a sua participação, é falar assim, Senhor, enche o meu coração de amor. Enche o meu coração de amor. Enche o meu coração de amor. A Bíblia fala desse cuidado que nós devemos ter, porque nos fins dos tempos, o que aconteceria com o amor? Se esfriaria do quê? Do coração de muitos. E é o que nós temos visto. Quanta perversidade no coração do homem. Quanta corrupção, quanta maldade para com o próximo. Olha o que está acontecendo, o amor tem se esfriado. E Paulo está orando, mais e mais amor, mais e mais amor. É isso que nós precisamos entender, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse deve ser o nosso desejo, a nossa vontade, essa deve ser a nossa participação na obra que o Senhor tem feito, na ação de Deus sobre as nossas vidas. Ame mais a sua esposa, ame mais seu marido, ame mais seus filhos, ame mais o seu irmão, ame mais aquele amigo de trabalho que pega no seu pé, às vezes chato. Ame mais o seu vizinho, ame mais as pessoas, ame mais a Deus. Essa é a minha e a sua participação. Essa é a minha e a sua participação naquilo que Deus tem feito na nossa vida.
E com isso, nós devemos amar mais. E Paulo fala a respeito de conhecimento, não é isso que o texto diz? Ame mais e mais em pleno o quê? Conhecimento. Conhecimento. Conhecimento de quem Deus é, para que nós venhamos saber quem nós somos. É isso que Paulo está dizendo. Conhecer a Deus, para que nós venhamos conhecer mais quem nós somos. De quem Deus é e de como Ele atua na história. Como que Deus está fazendo? Qual é a obra que Ele está fazendo? Conhecimento do que Deus está querendo na minha vida. Eu sempre falo aqui que nós não devemos entender a Deus, ou entender as vontades de Deus, mas é conhecer a Deus e conhecer as suas vontades. Porque entender, a gente não entende Deus. A gente não entende nem nós mesmos. E às vezes a gente quer entender os outros, né? Quer entender a mulher. Como é que você entende a mulher? Maridos, me expliquem. Vocês conseguem entender a sua mulher? Não, né? Não fala não, senão o marido vai tomar cotovelada aí, do lado aí. O que nós devemos fazer é conhecer. Conhecer, porque cada um é de um jeito. Entender, não vamos entender. Deus em nenhum momento na Bíblia ele diz assim, entenda, me entenda, entenda o outro. Não, conheça-me, conheça-me. A palavra que Deus mais usa, conheça-me, conheça as pessoas. Conheça o seu cônjuge, conheça os seus filhos, porque você vai saber o temperamento dele, o jeito dele, o jeitinho de cada um. E você vai, então, com o seu amor, poder ajudá-lo, poder abençoá-lo. Porque senão, o que acontece? O contrário, egoísmo. A gente só pensa na gente. O amor, qual que é o melhor remédio, né, para o egoísmo? O amor. O amor. Que a gente vai deixar mais as nossas coisas em favor dos outros, em servir ao outro. Então, conheça. Paulo fala, então, do amor e do conhecimento de quem Deus é, de como Ele atua na história. Conheça Deus. Conheça as pessoas. Saiba quem elas são. Depois ele vai falar aí sobre percepção, não vai? E toda percepção. Percepção do quê? Do mover de Deus em nossas vidas. Eu sempre gosto de citar aqui Eclesiastes 3. Eu acho um texto fantástico. Eclesiastes 3 a gente tem que... Você lê aí todo mês. É importante, né? Tomar decisão. A gente tem que ler. Porque Eclesiastes 3 fala que há tempo para tudo. E nós precisamos entender o tempo. Porque às vezes Deus está fazendo a obra, a gente está entendendo o que Deus está fazendo. Eu não estou tendo conhecimento daquilo que Deus está fazendo. E há tempo para tudo. Qual que é o tempo de Deus na sua vida? Você sabe dizer? Conheça o Senhor. Conheça o Senhor, que você vai ter essa percepção. E como que eu vou saber qual é o tempo de Deus na minha vida? Orando. Orando. Orando é um santo remédio para você saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Porque uma das perguntas mais difíceis, né, que as pessoas chegam e falam, pastor, o que Deus quer para mim? Né? Qual que é a vontade de Deus para mim? Ou pergunta difícil de responder, né? Eu falo assim, eu sei que tem que saber. É você que tem que saber. Ué. Qual a vontade de Deus para mim? É na oração que você conhece a vontade de Deus. É orando, é buscando ao Senhor. Para você ter, então, a percepção, o significado de percepção aqui, que Paulo está dizendo, é oração. Oração. Para você entender o que Deus está movendo, o que Deus está fazendo. Qual é o tempo que você está? Porque às vezes você fica perdido no tempo. E você fica, nossa, o que está acontecendo? Para você ter conhecimento do que está acontecendo na sua vida, ore mais. Ore mais, é isso que Paulo está falando, para que você tenha percepção daquilo que está acontecendo, porque oração abre os seus olhos. Oração abre os olhos do crente, espirituais. Abre os olhos do nosso coração. Há um texto que fala sobre isso, né? Em que o escritor ele diz, Senhor, abre os olhos do meu coração, para que eu possa te ver. Tem até uma canção sobre isso. E aí ele vai falar algo interessante aqui. Né? Continua dizendo, para aprovardes, versículo 10, as coisas excelentes, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Para aprovardes as coisas excelentes, há uma outra tradução que encaixa melhor aí. Seria para discernirem o que é melhor.
Pega essa tradução, ela é melhor. Para discernirem o que é melhor. Em vez de você ler aí o que está escrito, para aprovardes as coisas excelentes, para discernirem o que é melhor. Então, quando você ora, você vai ter discernimento, é isso que está dizendo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Você vai ter percepção e vai discernir sobre as coisas para que você venha tomar uma boa decisão. Porque quando você tem discernimento, você toma uma boa decisão. Toma ou não toma? Quando você sabe o que está acontecendo, quando você discerne aquilo que está à sua frente, você consegue tomar uma decisão melhor. Quando você não discerne, o que acontece? Você não está vendo, está obscuro, você dá o chute no escuro e geralmente não dá bom. Agora, quando você tem discernimento daquilo que está à sua frente, tem clareza, você toma uma decisão melhor. É isso que Paulo está dizendo, para que vocês venham ter discernimento em relação àquilo que você está tomando. Então, vamos ver aí, amor, Paulo está falando então, olha o que nós temos que fazer. É a obra de Deus sobre a nossa vida, mas nós temos o papel de viver em amor, conhecimento, percepção e discernimento. É isso que ele está falando. Então, para a gente entender melhor aí, ele vai falar então, para que assim, para provardes as coisas excelentes e ser sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. Eu vou traduzir, tem uma outra tradução em relação a sinceros e inculpáveis, que é puros e irrepreensíveis. Uma tradução que encaixa melhor. Puros e irrepreensíveis, até o dia de Cristo. Então, vamos fazer um cálculo aqui agora do que nós falamos. Um cálculo matemático. Amor de Deus, quando nós temos o amor de Deus, nós vamos ter o quê? Ele é multiplicado em nossa vida para que nós venhamos ter o quê? Um conhecimento e uma percepção. Quando nós temos o amor de Deus, nós temos conhecimento e percepção, que vai ser igual ao quê? A discernimento. Entendeu o gráfico aí, matemático? Amor de Deus é multiplicado em conhecimento mais percepção, e o resultado disso é discernimento para a tomada de decisão. É o que Paulo diz aqui, para ser puros e irrepreensíveis no dia do Senhor. Você vai ter pureza e você vai ser irrepreensível. Quando é usada a palavra irrepreensível na Bíblia, não quer dizer que nós não pecamos. Uma pessoa que é irrepreensível, fala assim, nossa, não tem como repreender a pessoa. Por quê? Porque ela já confessou seu pecado antes. Antes da pessoa repreender, ela já fala assim, Deus, errei. E ela vai aos pés de Jesus, por isso que você não consegue repreender algumas pessoas. Já percebeu isso? Nossa, eu olho para a pessoa, não tem nem como repreender. Por quê? Ela já faz o cálculo dentro da cabeça dela de que ela errou e que ela precisa melhorar, e Deus já trabalha na vida dela e ela já sai para uma melhor. Quando a Bíblia diz que é irrepreensível, não quer dizer que não tem pecado, que não tem erro. É que a pessoa reconhece o seu erro e ela se prostra diante do Senhor e pede, Senhor, muda-me, transforma-me. Isso quer dizer irrepreensível na Bíblia. Deu para entender? E nós precisamos ser irrepreensíveis. Nós precisamos estar diante do Senhor, confessando os nossos pecados, os nossos erros, dizendo, Senhor, me perdoa, me ajuda, me transforma. Aí você se tornará uma pessoa irrepreensível. Não precisará ninguém te repreender, porque você mesmo já se repreendeu diante do Senhor, diante dos seus erros. Eu não posso pensar nisso, eu não posso falar desse jeito. Aí você se tornará uma pessoa irrepreensível, puro, irrepreensível, até o dia do Senhor. Esse é o discernimento que Paulo está dizendo aqui a respeito disso também. E o propósito disso é o quê? Nos tornarmos poemas de Deus. Nos tornarmos poemas de Deus. E Filipenses capítulo 2, versículo 14, fala justamente disso. Acompanhe comigo. Filipenses 2,14. 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecereis como luzeiros no mundo. Olha aí, o que significa que uma geração pervertida e corrupta? Nós falamos sobre isso aqui, numa das nossas pregações aqui. Ruínas. Uma geração em ruínas, para que nós venhamos resplandecer como luzeiros no mundo, para que nós, então, sejamos como estrelas que brilham no universo. É isso que quer dizer. Para que sejamos poema. É isso que o Senhor tem feito em nós. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Esse é o propósito.
E uma das coisas, meus irmãos, em relação a isso, é quando então nós olhamos para trás, no nosso passado, vimos que nós somos um milagre de Deus de vida, vimos os nossos fundamentos da vida, as experiências da vida, a voz de Deus que ecoa no nosso coração a respeito de tudo aquilo que passou, e sabemos o propósito de Deus para nós, então, que devemos amar ao Senhor, que precisamos então ter o conhecimento, a percepção e o discernimento, e aí nós podemos muitas vezes cair numa cilada do diabo, que é tentarmos entender o passado e ficar ali remoendo o passado. Você conhece pessoas assim, ou você é assim? Você fica remoendo o passado. Ah, mas por que aconteceu isso? Por que eu não fiz isso? Por que deu nisso? Você fica lá preso no passado. Isso é uma distração do diabo para a sua vida, porque o que Deus quer é que você viva o presente, olhando para o futuro, onde Deus está e a obra que Ele está fazendo. E as pessoas ficam presas no passado, a maioria delas. Ou ficam presas no passado ou no futuro, né? E Deus quer que nós venhamos a viver o presente, aquilo que Deus está fazendo em nós. E você esquece de ver, então você vive aquela pessoa amargurada, você perde tempo com o seu passado, porque foi assim, porque era assim. Não, meu irmão, olha para agora, o que Deus está fazendo na sua vida. Agarre isso com unhas e dentes e fala assim, não, eu quero ser o melhor, eu quero ser um poema de Deus agora, deixa para trás, não fica gastando energia atrás não, meu irmão. É que nem um carro, quando você pega para dirigir na estrada, você olha mais para onde? Você tem quantos retrovisores no carro? 3, né? E no tempo de viagem, quantas vezes você olha, vai daqui para Guarapari, né? Quantas vezes, dá até para contar quantas vezes você olha no retrovisor daqui até lá. Qual a maior porcentagem do seu olhar numa viagem? Para-brisa, para frente. Retrovisor você olha de vez em quando. A vida é a mesma coisa. De vez em quando, você tem que dar uma olhadinha no retrovisor para você ver o que você fez. Não, eu fiz aquilo lá, não preciso, né? De vez em quando você dá uma olhadinha no retrovisor. Mas tem gente que fica vivendo no retrovisor, gente, da vida. Só olha para o retrovisor. Vai bater o carro, meu irmão. Não vai chegar a lugar nenhum. Vai capotar, vai bater. Olhe para frente. Olhe para o hoje. Olhe para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Entregue o seu coração, descanse nele. E que você não possa, no final da sua vida, onde a grande maioria das pessoas vão descer ao túmulo sem saber quem de fato elas são. Mas você vai saber. Que você possa saber quem de fato você é. E que Deus quer que você seja um poema onde Ele te colocou. Onde Deus te colocou, seja um poema de Deus para a sua vida. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E eu quero encerrar aqui com uma leitura do que eu montei aqui em relação à vida. Em relação à vida. A vida, como eu disse de manhã, não é uma corrida de 100 metros. Ela é o quê? Uma maratona. Ela é uma maratona. Para os atletas que correm aqui, né? Numa maratona, mais importante do que a velocidade é a perseverança. Já prestou atenção nisso? Naqueles que correm? Os que têm mais experiência, depois vocês me corrijam. Mais importante do que a velocidade é você perseverar. É você perseverar. É não desistir. É continuar, porque chega no momento da corrida que você, né? Se você usa muita velocidade no começo, você cansa. Aí você vai, às vezes você não chega, você fadiga no meio da corrida. Mas se você mantém uma velocidade, você conhece, quanto mais o corredor conhecer o seu corpo, conhecer a sua estrutura, mais ele sabe o pace que ele tem que correr, né? E ele vai chegar na reta final bem. É isso que nós temos que entender. Então, mais importante do que a velocidade é perseverar. Mais importante do que a comparação é o autoconhecimento. Porque às vezes a gente fica se comparando com o outro. O corredor, às vezes, se ele comparar com o outro, ele já era. Porque o outro corre mais do que ele, tem um certo momento da corrida que ele vai mais do que o outro. Então, não é comparação. A nossa vida não é comparar com o outro, meu irmão. É você se conhecer. E você só se conhece conhecendo a Deus. E mais importante, meus irmãos, do que começar bem, é terminar bem. Eu queria que você gravasse isso. Mais importante do que começar bem é terminar bem, porque eu vejo pessoas que começam bem, no top. Aquela coisa, né? Pastor, a gente vê a empolgação das pessoas no início, né? Chega na igreja, quer trabalhar, quando vê a pessoa já vai perdendo gás, aí some.
A vida, assim, às vezes é assim também, na vida da pessoa. Vai, começa bem, aí você vai ver o final da vida, termina mal. Mais importante, né, eu ouvi isso de um pastor, logo na minha ordenação, ele falou assim, meu filho, guarde essas palavras. Mas melhor do que começar bem é terminar seu ministério bem. Cuidado com as armadilhas no caminho, né? Perceba isso. Cuidado. Busque terminar bem. Busque terminar bem. E às vezes você pode estar bem agora, mas tome cuidado. Tome cuidado. Ou então você pode dizer assim, pastor, eu cometi muito erro na minha vida. Eu dei umas pisadas de bola recentemente. E eu quero dizer para você que, diante dos erros que você cometeu, como nós cantamos aqui, há um sangue que pode perdoar, que pode purificar de todo o pecado, que é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo derramado naquela cruz. Esse é o sangue de Cristo, que foi derramado em favor de nós, que nos perdoa de todo o pecado, que nos traz uma nova vida, que nos traz um novo começo. Talvez você está mal, ou fez coisas que desagradaram ao Senhor, mas sabe que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nos purifica de todo o pecado. O pão representa o corpo de Cristo naquela cruz, que foi rasgado em favor de nós, sofreu, padeceu, morreu, foi humilhado. Jesus passou a maior vergonha por mim e por você. Jesus estava nu naquela cruz, foi cuspido, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, seu corpo foi moído. E Deus Pai diz que teve prazer em moer o corpo de Cristo, porque aplacou a ira de Deus. Olha o que Jesus fez por mim e por você. Por isso essa mesa, meus irmãos, em que nós iremos participar agora, justamente reflete isso. O amor de Deus, o maior amor de Deus, Pai, por nós, enviando Jesus, é a maior prova de amor. E que nós possamos ter a nossa identidade em Cristo formada e dizer, Senhor, eu fui chamado para viver a vida que o Senhor me chamou para viver. E diante dos meus erros, eu sei que o teu sangue me cobre de todos os pecados. Quando eu confesso, quando eu me arrependo, quando eu tenho o desejo de não mais pecar contra o Senhor, de viver segundo a tua vontade. Que possamos nesse momento agora, participar da mesa do Senhor, sabendo de que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que nos ama, um Deus que se faz presente, um Deus que em meio a todos os pecados que foram cometidos na sua vida, e que estão sendo cometidos, aqueles que serão, já foi pago. Está pago. Basta você confessar. Basta você confessar, se arrepender, dizer, Senhor, eu quero viver para Ti. Eu quero ser um discípulo de Jesus, quebrantado, humilhado na Sua presença. Eu quero terminar bem a minha jornada. É dizer como Paulo, combati o meu bom combate. Guardei a fé. É isso que nós devemos ser e chegar na nossa reta final de vida. E pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser que daqui 50 anos, mas que possamos ter o nosso coração diante do Senhor, reconhecendo quem Ele é e quem nós somos nele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós